num espaço de 2 semanas, ouvimos ou lemos por mais de uma ocasião a expressão preferida por membros do Executivo: ninguém nos dá lições. Uma vez pelo Sr. Presidente da Câmara relativamente à questão das drogas e a outra relativamente à questão das pessoas em situação de sem-abrigo pelo Sr. Vereador da Coesão Social. Esta é uma expressão que, no nosso entender, não cabe em democracia e, ao nível da democracia local, não é diferente. Estando nós em órgãos democráticos localmente eleitos, próximos das pessoas, devemos elevar o debate e dignificar o pluralismo que é desejável, não compatível com a expressão ninguém nos dá lições. Em democracia aprende-se, de facto. Pondo porventura agora de lado o que podemos aprender a partir do próprio debate democrático e a partir da voz das pessoas, em democracia e em política aprende-se, quanto mais não seja porque a realidade nos dá lições. E temos tido exemplos claros disso. O eventualmente mais consensual será o que aconteceu a 7 de janeiro deste ano, que nos fez perceber em concreto o efeito das alterações climáticas e a necessidade de repensar alguns contornos do desenho da cidade. Lição número 1. Há zonas da cidade que precisarão de ser naturalizadas, além de que teremos que perceber que opções erradas estamos a fazer em face da avaliação que, entretanto, virá a público. Mas também ao nível das questões menos consensuais, no que diz respeito, por exemplo, à questão da vaga de frio e à situação das pessoas em situação de sem-abrigo, que mesmo hoje, com uma temperatura mínima prevista de 8 graus e uma sensação térmica cerca de 3 graus abaixo disso, estarão na rua. Dar-nos-iam lições, se estivéssemos disponíveis para as receber, as pessoas em situação de sem-abrigo que durante o dia pedem a quem sai das caixas multibanco interiores dos bancos que, por favor, se deixe a porta aberta para se poderem aquecer. Lição número 2, portanto, como noutros municípios, o plano de contingência deveria estar disponível online, as medidas políticas devem acompanhar a realidade, as pessoas sem abrigo são cada vez mais na cidade do Porto e os dados que temos públicos reportam-se a dezembro de 2021. E ainda, mesmo nas questões menos consensuais, ao nível da questão das drogas, o próprio processo de criação do Plano Municipal de Saúde, que foi um processo longo e, segundo o que nos foi apresentado, ancorado numa articulação com os agentes do terreno, com quem é evidente ter havido aprendizagem, o que sobressai quando se lê o eixo 4 desse mesmo plano é que há um eixo exclusivamente dedicado aos consumos e às dependências, em que entram respostas de saúde pública e de intervenção social. Aliás, as tomadas de posição de peritos como, por exemplo, o Dr. João Golão, de quem falo porque o Sr. Presidente também o mencionou expressamente na reunião do Executivo em que apresentou a proposta de revisão da legislação, o Dr. João Golão diz claramente que a lei tem os mecanismos legais necessários e adequados para lidar com a situação e que precisamos oferecer mais respostas de saúde, maior proximidade, maior acessibilidade, maiores profissionais, enfim, lição número 3, uma política local de resposta à questão das dependências tem que ser integrada entre a saúde pública e a intervenção social e não se pode misturar com a questão do tráfico, que é uma problemática que exige medidas distintas. Outras lições haverá, e é assim mesmo a realidade, é assim mesmo a democracia, mas não me admira que também em relação a esta preocupação que aqui trago hoje nesta declaração política, sobre uma questão que tem a ver com a cidade que queremos, com a democracia que queremos, imagino que também sobre isto nos dirão: ninguém nos dá lições.